Tá, eu tô transmitindo. Oi? Já tá online, já tá no Tá ar. online. Só não tô escutando a música. Pra mim não tá aparecendo. Não tô escutando a música. Não. Eu já falei pra ele. Ah. Se bem que vai acender aquela luzinha aqui. Olha que tiver online. Ah, agora sim. Sim. Tá todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Adoro essa música, gente. Gente, pode respirar, tá? Eu tô tremendo, mas é de nervoso. É de frio. Não, dá tudo certo. Eu acho que eu fico mais tensa quando ele tá bem. Sim. Compartilhei aqui. Mas é que a gente acostuma. Passa nervoso de casa. É mais o começo. Depois vai. Justiça. Ah, tem que passar a música pro Carlinhos depois. Vamos lá? Já tá online. Bom dia a todos vocês da rádio emissora da Barra 1030. Nós começamos agora o nosso programa Momento Espírita. Quem está conversando com vocês é a Mariana Trevisanuto. Quero deixar os agradecimentos para o Carlinhos, a mesa de som, o Robson, que está aqui conosco por parte da divulgação. E hoje tem um programa diferente para todo mundo. Hoje nós temos uma roda de conversa. Trouxe 4 convidadas para conversar com a gente a respeito da importância da família para a escola do nosso espírito. Como é que é importante a convivência familiar? Trouxe conosco Marinês Fedato. Então, quer dar um bom dia? Bom dia, companheiros. Bom dia, amigas. Nossa amiga Melissa Petri. Bom dia. Nossa amiga Andressa Bispo, nossa estreante aqui na rádio, que vai estar conosco também. Bom dia a todos. E a Simone Sofner. Bom dia. Então, como vocês percebem, é um programa que hoje está recheado de bastante conhecimento, né? E eu queria começar hoje com você, Marinês. Qual que é a importância da família? Que você falasse um pouquinho para nós sobre a importância da família para essa escola, para o espírito. Sim. Eu fiz assim um tipo de um resumo muito rápido, uma apresentação rápida dos enfoques. Depois as companheiras vão com certeza completar. É a família e os desafios de convivência. Porque dentro de uma família existe ali, ela é um grande laboratório. É ali que nós burilamos a nossa alma. É ali que nós, é o cadinho purificador da alma, como diz Emmanuel, né? É ali que entre os atritos, os acertos e os erros, nós temos por obrigação de evoluirmos. E nós vamos tratar hoje da família dentro do Evangelho, falando que o Evangelho é o nosso extremamente consolador para nós, né? Consolador prometido por Jesus. Hoje, nessa modernidade que nós vivemos, a televisão nos mostra na mídia os maiores dramas que estão acontecendo lá fora. Mas somente que se a gente analisar todos aqueles dramas que nós queremos modificar, que nós queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, realmente esses dramas estão dentro de cada um de nós e que nós fazemos parte de uma família e estão ali enfocados na célula familiar, distribuindo ali para uma sociedade como um todo.
E que queremos transformação. Queremos transformação. Trabalhamos lá fora, fazemos um trabalho voluntário muito grande. Mas aonde é que tem que haver essa mudança? Ou seja, todo mundo deseja ter um mundo melhor, Sim. mas é necessário ter uma primeira mudança. Sim, uma primeira mudança, esse mundo melhor. Onde que ele inicia esse mundo melhor? No território interior. Qual é o nosso território interior? Que é nosso. É o nosso coração. É o nosso eu interior. É a nossa vida, os nossos princípios, os nossos valores. E essa mudança precisa de um ambiente que se chama família. E termina onde? Numa sociedade. Então, se nós equilibrarmos uma família, nós temos o nosso quarteirão equilibrado, harmônico. Se nós equilibrarmos aquele quarteirão, nós vamos estender para outros âmbitos da nossa cidade. E assim progressivamente. Portanto, se a família falir, vai falir o projeto humano. Se a família funcionar, vai funcionar o projeto humano. Por que Jesus veio viver numa família? Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, diz lá, os Espíritos informam para nós, que ele foi o modelo mais perfeito que foi enviado para nós no planeta Terra. Por que ele veio? Poderia vir pronto. Ele não era pronto. Ele não era o modelo mais perfeito. Já Ele não é o descer dos Cristo. céus e pronto. Tinha que viver em família. Não tinha que passar pela infância. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, escolheu uma família para ele conviver e aprender os princípios. A educação, a instrução, o amor, a convivência, a resiliência. Tudo que falta para nós. Limites. Né? Os limites. E veja bem, lembremos agora que o primeiro evento de Jesus, quando ele transformou a água em vinho, o primeiro evento de fenômeno físico, foi a mãe Maria que pediu para ele, porque havia acabado o vinho na festa de casamento. E terminar o vinho numa festa de casamento era um problema para os pais dos noivos. Era uma dificuldade, era uma chateação, vamos dizer assim. Então Maria pede, filho, faz alguma coisa. E ele transforma a água em vinho numa festa de casamento. E o que significa uma festividade de casamento? O início de uma família. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, na Lei da Sociedade, estávamos conversando outro dia, lá se pergunta o seguinte sobre, olha, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta, uma recrudescência do egoísmo. O que significa relaxamento? Kardec não perguntou uma destruição, ele falou apenas uma soltadinha. E o que os espíritos superiores responderam? Seria uma recrudescência. O que é recrudescência? Um aumento do egoísmo. Ou seja, porque na fase inicial em que o espírito vem, na parte da infância, a criança é extremamente egoísta. E ela é extremamente necessitada de limites. E na ânsia de nós criarmos uma família nova, moderna, porque aqueles princípios e valores antigos já não estavam condizendo mais com essa evolução toda, nós abrimos mão dos valores antigos. E esses valores antigos, eles representavam hierarquia, disciplina, respeito, ordem e progresso. Porque numa família onde não estiver acontecendo equilíbrio, harmonia, ordem, não vai haver progresso. Não vai haver progresso. Então, gente, o que nós teríamos que fazer hoje? Nós teríamos que conciliar os valores antigos com a liberdade, a responsabilidade, o diálogo que tem que existir numa família. Porque até então, a família, ela não permitia que seus filhos conversassem. O pai era o modelo. Chegava, baixava a cabeça e ninguém retrucava. E aí quando a mãe dizia, espera a hora que o seu pai chegar, você vai vir. Ele via a base. Era assim mesmo. Hoje, quando Kardec fez essas perguntas aos espíritos, não existia a criança que a mamãe fala assim, vai arrumar seu quarto, ela responde, meu irmão arruma. Não, eu já fiz muito. Não existia isso. Era obediência. Não é? E aí, então, assim, você fala da continuidade da família. Então, você tem os limites dos pais, né? Que é a importância de uma família, né, toda unida, né? Com Sim, limites. mas com o diálogo. Com diálogo.
com a receptividade, com a autoridade e não autoritarismo, ter uma autoridade de comandar aquela família e dizer às vezes para os filhos. E aí, então, entra com duas perguntas, então. É. Qual a missão dos pais e qual a missão Isso. dos filhos? Sim. A missão dos pais. Melissa, você pode falar para nós? Falo. A missão dos pais, complementando o que a Marinês está falando, é ter essa base, os valores morais. Tem que ensinar esses valores morais, educar os seus filhos. Então, se eu tenho um filho, se eu me comprometi a ter esse filho no mundo, eu tenho que ensiná-lo. Essa tem que ter a missão dos pais. Eu não posso simplesmente ter um filho e deixar para a avó, e deixar na escola, e a escola educa. Não. Né? A escola ensina a educação, mas os valores morais, os limites, tem que ter. Ah, é difícil quando o filho dá birra. A gente vê muitas crianças hoje dando birra, né? E os pais vão deixando, por quê? É mais difícil educar, é mais difícil do que deixar, né? Ou passar vergonha em um lugar público, né? Muito comum. Isso, não é? E a gente está vendo hoje né? Tá acontecendo quase as crianças estão mandando, né? Tem crianças que a gente já viu. Meus pais estavam no almoço outro dia, os pais sentaram para almoçar num restaurante. O filho chegou e falou: ai, não, eu não quero sentar nessa mesa. Os pais já sentados, uma criancinha de 5, 6 anos, e os pais levantaram da mesa e foram escolher. Então, né, que o filho não tem essa noção de escolher nada. Quem escolhe são os pais, quem educa são os pais. E nisso eu tenho que ter. E além desses valores morais, a ética, os limites, eu tenho também que ter esse valor, o religioso, ensinar. Ter Jesus, já ter a base. A importância da família, os pais precisam ensinar essa base. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe nas crianças, né? Uma que é muito orgulhosa, outra que é mais... Você já percebe esses instintos bons e ruins nas crianças. A vaidade. A vaidade. O que a gente tem que fazer? Aqui ele fala como jardineiro, você já pegar e já ir arrancando essas ervas daninhas antes que elas cresçam e fiquem mais firmes. É essa a função dos pais. Então, se eu vejo alguma coisa no meu filho, eu tenho que ver, é bom eu ver, né? O que é de bom, o que é de ruim, para eu já cortar logo no começo. Para esse orgulho, essa vaidade, por exemplo, não criar raízes fortes. E ele crescer, sim, né? Um filho melhor. E isso eu estou ensinando a ser, né? A melhor. O meu filho ser melhor. E tudo isso, assim, se resume assim. Se você tem a moral do Evangelho de Jesus dentro, você já automaticamente já começa colocando aos seus filhos, independentemente aí da religião. Nós estamos no programa espírita, Sim, mas temos sim. simpatizantes também de outras Sim. religiões. Lembrando que cada casa religiosa tem o seu trabalho também de evangelização infantil, a catequese, etc. Então, compete muito também aos pais dar esse também complemento na educação das crianças. Sim, são os limites e os valores morais, né? Os valores morais não são de cada religião, eles são universais, né? Não, deixa eu só completar uma coisinha. Pode. E hoje, só para completar o que Lógico. você está falando, dá licença. Fica à vontade. Hoje tem uma história que corre aí, que minhas crianças são índigos, meus filhos são índigos. Meus filhos eram prontos. Contraria tudo que nós estudamos. Porque se Sim. Jesus, que era o pronto, precisou de uma família, para um índigo como o índigo blue, índigo Agora é arco-íris, né? Índigo arco-íris. No arco-íris. Então não é por aí. Se eles vieram mais uma época dessa, eles precisam, necessitam de orientação ainda até mais que as épocas antigas. Exato. O Existe, mundo moderno que estamos vivendo. eu costumo dizer assim que o pai geralmente é o filtro do antigo para o novo. Sim. Né? Na verdade, assim, o pai ele cresceu com os moldes antigos e a criançada que vem traz os moldes novos.
E a gente vai filtrando, eu falo nós que são quem é pai, né? A gente vai filtrando que valores antigos não se perdem, mas também dá para aceitar coisas novas. E nós sermos esse filtro. Sim. Né? Dentro não ser tão concedente, mas, no entanto, não ser tão rigoroso. tão rigoroso, Né? nem também não tão concedente. Isso. Né? Essa ponderabilidade. Que E aí é essas- o difícil. Essas crianças estão vindo, né, eles falam, são mais inteligentes, mas aí emocionalmente elas se perdem. Então elas precisam, né, do limite do limite mesmo, né, É o dos não, pais. não O não, pode. saber ouvir não, precisam do não. Para não é só inteligência, né? Aí elas se abalam emocionalmente. Eles Então, querem ou não. isso. Eles querem o precisam, né? limite. Eles testam ou Eles não. testam. Eles pedem, né? Eles Pedem o não. pedem o não, pedem. Eles pedem. E aí quando não dá um não, aí acontece casos, aí começam a surgir os problemas na adolescência, na verdade. Que a Falta gente de tá expectativa, tendo, a gente não tem, né? Uma sociedade suicida. Isso, a depressão, drogada, frustração, depressiva, tem frustrada, frustração. desanimada, por conta da falta de expectativa que eles têm. sim. Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Então, e com relação a isso, quando a gente fala da inteligência emocional, porque a inteligência intelectual, a internet abrange conhecimento para qualquer pessoa. Se hoje você digitar no Google lá, como aprender oi em japonês, o Google te ensina. É. Mas o Google não vai te ensinar o amar de verdade, a inteligência emocional. Né? A internet não vai ensinar a inteligência emocional. O aprender a lidar com as frustrações, o aprender a perder. A internet pode ensinar a parte intelectual. Por favor, Andressa, complementa. Sim, eu queria complementar o que as meninas estão dizendo, porque a gente realmente, na maioria das vezes, segundo o que a Melissa está falando, acontece isso, o desrespeito, né? A falta de limites que os pais têm com os filhos. Mas depois também a Simone vai entrar no assunto, que existe a situação contrária, que muitos espíritos evoluídos estão reencarnando justamente para fazer o efeito contrário, para ensinar os pais que não aprenderam a ter esses limites, a como conduzir uma família. Então, hoje a gente vê também filhos ensinando pais, filhos demonstrando que vieram a esse mundo para já começar uma melhoria interna dentro do próprio lar. Andressa, porque a idade do espírito não é a cronológica Sim. nossa, né? Não, exato. Quantas vezes o filho espiritualmente tem muito mais idade do que os pais, né? Bem colocado. Né? E esses dias eu estava vendo uma reportagem na revista internacional, na RIE, fala sobre filhos do coração. E eu achei assim a reportagem muito linda, que na realidade são os filhos adotivos, que muitas vezes eles vêm por outros caminhos, né, por outros meios, integrar aquela família, integrar com aquele casal, que por vários motivos não conseguiram ter aqueles filhos, né, aqueles filhos consanguíneos. E a gente percebe, ontem a gente comentou no estudo lá do centro, que muitas vezes essas crianças não são consanguíneas, mas com a convivência, ela vai pegando ali os trejeitos da Ficam até família. fisicamente parecidos com a Exatamente, família. isso, Inês. E você percebe às vezes em fotos que o sorriso, você fala, olha, essa criança está onde ela deveria estar realmente. Porque olha o sorriso, é igual ao sorriso da mãe, é semelhante ao sorriso do pai. O gênio, às vezes, a Isso. personalidade, bate muito com alguns dos pais. O temperamento, às É. vezes, olha, faz parte dessa família, ela só não nasceu, né? Só não foi gerada por aquela mãe, mas ela foi gerada, é um filho do coração que, né, a espiritualidade traz pra gente, que eles devem ser tão adorados e amados como se fossem os filhos consanguíneos. Então eu achei muito interessante essa reportagem, ela chama muito a nossa atenção, né, o carinho que a gente tem que ter por essas crianças, que estão ali aguardando, né, o casal, que os pais cheguem ali e tenham aquela afinidade. Então a gente percebe que é todo um trabalho. Nós não nos recordamos, mas esse trabalho já está sendo feito na espiritualidade. É muito importante. É exatamente a pergunta que eu queria fazer para a Melissa e para
para a Marinês, relacionado ao assunto, que você falou do acolhimento que a família tem que ter ao receber um filho. Mas como deve se comportar, Melissa, Marinês, a família, quando esse filho não é esperado, quando ele é fruto de uma violência ou quando ele é contrário ao desejo dos pais? A doutrina nos explica e nos diz que nada é por acaso, tudo tem uma questão anterior. E o amor tem sempre que valer em primeiro lugar. É resiliência, aceitação. Já não diz, tudo que a gente aceita sofre menos, Dói porque a menos. dor, às vezes, ela é necessária, É. mas o sofrimento é Não. uma escolha. Sim. A A se muda, princípio, né? A princípio, você pode não querer, né? Aí você vai aceitando e mesmo no período da gravidez, né? Esse filho acaba sendo amado. Tem uma história que a própria dona Helena Betiol conta, que ela, há muitos anos atrás, aconteceu esse caso. Uma moça queria tirar a criança, né? Foi um caso de uma agressão física, etc. E ela aconselhou a moça a não fazer isso. Depois nunca mais aconteceu. Eu nunca mais viu essa moça, né? E depois de uns anos depois ela falou assim, olha só, é minha alegria. Aquela moça trouxe aquela criança dizendo que era minha alegria, que ela é a luz da minha vida. Então, eu sei que as circunstâncias não são as melhores, são inclusive traumatizantes. Mas a gente tem que sempre pensar em optar sempre pela vida. Sempre pela vida, porque por detrás de nós tem uma equipe espiritual que nos ampara de uma forma que muitas vezes a gente não consegue compreender, a gente não entende, a gente não compreende, às vezes até no calor das emoções, mas se a gente conseguir ter uma ligação, principalmente com o nosso próprio anjo de guarda, eles vão saber dar as melhores instruções e sempre optar pelo amor, porque os laços familiares não são apenas os consanguíneos, mas os laços familiares, como diz aqui o próprio Evangelho, são muito maiores do que a gente pode imaginar. Nossa família espiritual é muito maior, inclusive, que a nossa família da Terra. Com certeza. Então a gente precisa aprender a entender. É lógico que ter todos os encaminhamentos psicológicos adequados, a gente tem que ter todo esse recurso, né, em casos assim, mas sempre optar pela vida. E talvez, Mariana, e talvez a forma como esse espírito, né, essa criança veio, de outra maneira não seria. Então, se fosse por meios naturais, talvez aquela mãe não queria essa criança. Então, foi colocado dessa forma, talvez para que essa criança viesse e modificasse realmente a vida dela. E a gente sabe que é uma decisão muito difícil, porque toda vez que aquela mãe vê aquela criança, vai lembrar do ocorrido. Não tem como, não adianta falar que não vai. Ela vai lembrar isso daí para o resto da vida dela. Ela vai lembrar enquanto estiver encarnada. Porém, ela tem que tentar transformar aquele sentimento no amor. Né? No amor por aquela criança que não teve nada a ver com o que ocorreu. Então, ela tem que transformar aquela raiva, que de princípio é raiva, é revolta, com certeza, e até algo pior, né, que a gente nem consegue imaginar, mas transformar em amor realmente por um bebezinho. Olha que maravilha. Por isso que essas crianças vêm tão pequenininhas, né, tão indefesas, tão ali necessitando de carinho, de afeto, porque a gente vê um serzinho pequenininho ali, que acabou, né, de nascer, olha como eles são indefesos. Então, como que você vai pensar em fazer alguma maldade com uma criança que está ali indefesa diante de todo ocorrido? Então, você fala, você vai acolher. Vai amar. Vai né? amar. Vai. Lógico que não vai ser assim, rápido. A gente sabe que é todo um processo. E que com certeza vai precisar muito da ajuda da família, principalmente, né, daquelas pessoas que estão ali em volta, auxílio profissional, que a gente não pode negar que vai precisar, mas é muito importante aquele momento para a mãe e para a criança, porque é um ser indefeso que está ali e que a mãe tem que acolher. Né? É como eu falei, no princípio, ela pode ter revolta, às vezes ela pode não querer, mas a gente vai vendo como Deus é misericordioso e como Ele é bondoso, Ele vai transformando aquela situação no amor pela criança.
E isso, a família é muito importante. A família é a sustentação. Então, por isso, olha essa mãe que passou por isso, passou por essa situação, ela já tem um ensinamento, ela já tem a base. Então, percebam como vai ser o tratamento com essa criança. Como ela não vai encher essa criança de amor, de afeto, de proteção. É um bebê. Um bebê que pode vir também ser um futuro protetor dessa mãe também. Sim, O Chico com dizia certeza. assim, né, o Chico, tudo que é nosso dá um jeito de nos encontrar. Então, se aconteceu, ao acaso não existe. Existe toda uma trajetória anterior. De milhares e milhares, sei lá, de quantas e quantas encarnações. Nós não imaginamos. Nós demoramos não temos quantas ideia. encarnações para aquilo do passado nos alcançar. Então, a gente não sabe. É o que você falou. Mas é um exercício É um enorme. exercício do amor. muito Sim, grande. um exercício A gente enorme. tem que, uma pessoa que tem essa condição, nesse mundo de transição que nós vivemos, nesse mundo de expiação, olha, deu grandes passos na evolução. E não é fácil. Eu acho que Mas é possível, né? o que ilustra bem em relação a esse assunto, até o próprio Chico dizia isso, perguntaram uma vez para ele sobre o aborto, e ele respondeu, olha, eu realmente não gostaria de ser o espírito que não teve a possibilidade, a oportunidade de nascer. Então, se a gente se colocar, primeiramente, no lugar do espírito, nós vamos ter um pouquinho mais de consciência sobre a responsabilidade que é a geração de uma vida, né? Porque Jesus mesmo, no capítulo que a Melissa está citando, ele fala que o maior mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo, é fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse para si. Eu tenho certeza que ninguém aqui, ou ninguém que está na fila da reencarnação, gostaria que fosse feito o mal. Você perdeu a oportunidade. Sim, porque na realidade você está fazendo um crime, né? Um crime não só contra a vida do espírito, mas um crime contra uma lei divina. Uma lei divina, exatamente. São 7 horas e 58 minutos, gente. Olha como é que passou o tempo. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Escolhi uma música chamada Laços, uma música espírita, uma letra muito bonita do grupo Acorde. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente retorna para a explicação da Simone e da Andressa. Até daqui a pouco. Da Melissa? Desculpa, eu troquei, mas é que eu vi que o troço deu. Não tem problema. né? Música de quem é? Tá no programa. Ah, tá. Coloquei no programa. Coloquei a pauta no grupo do programa. Ah, então tá. Gente, vocês estão gostando? Sim. É do jeito que vocês Ô, imaginavam. Marcos. E aí, Marcos? Tem uma Legal. pergunta aqui no melhor, Facebook. eu acho melhor do que ficar só falando. Tem uma pergunta aqui que não é uma pergunta, né? A Mari Nascimento, está falando assim, gostaria muito de adotar, mas ainda não deu certo. Depois a Mari de Jesus Vasconcelos fala, para educar um filho é fundamental amor e respeito. Então o pessoal está participando. Ah, o pessoal aqui está Que participando, legal. está ouvindo a gente agora no intervalo, então vamos aproveitar e responder o pessoal aqui que mandou pra gente. A Mari de Jesus Vasconcelos, para educar um filho é fundamental o amor e respeito, é com certeza absoluta, é essa linha mesmo, os princípios, e é essa linha que Jesus nos ensinou, então é perfeita. É porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Nós temos que, em primeiro lugar, dar exemplo antes de exigir e de pedir, né? Exatamente, e foi o que Jesus fez o tempo todo, dando exemplo. Dando Né? exemplo. E com relação a Mari Nascimento, gostaria muito de adotar, mas ainda não deu certo. Mari, a gente deseja muito que você consiga, Né? de todo o Com coração. certeza. E Continuo tentando, né? continuar Jesus já falou, né? esperar que a espiritualidade consiga arrumar, Para que ela estiver preparada. a estiver preparada, vai vir o tão sonhado desejo de se encontrar, de se ampliar a família. Sim. A gente deseja muitas felicidades para vocês, Mário. Na realidade, a gente pensa que é no nosso tempo, né? E não é, né? É o Deus, é no tempo de É no Deus tempo de Deus. que as coisas acontecem, né? Falo isso porque tentei engravidar durante o ano inteirinho
não consegui, e quando eu esqueci, quando eu não... Aí veio. Aí Um atrás do outro, né? Não é assim também. Tem um que veio de xereta, viu? Tem um que veio de xereta. Isso prova que não é a nossa vontade, Então, Não. justo. né? É a nossa preparação. Sim. Aí tem aquela música, né? Quem conhece aquela Compromisso. música do um pai ama 10 filhos, mas 10 filhos às vezes não cuida de um sim. pai, né? Mas o amor é incondicional. O amor, assim, independente de quantos filhos você esteja, você vai ter, você vai sentir amor. Não tem como você não. Minha mãe já dizia que quando, é claro que isso faz parte da programação reencarnatória, mas a gente se ilude muito, né, em achar que a gente escolhe, eu vou ter isso, vou fazer aquilo, mas na realidade já existe todo já um cronograma traçado, né, em relação aos compromissos, aos débitos com as pessoas que vão compor a família. Então a minha mãe já dizia, né, quando você nasce, já está ali estipulado o número de filhos que você vai ter. E ela é mãe de 7. Mãe de 7. Sim. Super mãe. Beijo pra mim. Ah, mas tá ótimo. Tá gostando. E é um assunto também muito abrangente. A Fátima Tá ainda na música, né? Tá. A hora que ele dá um joia aqui, você dá um joia pra mim, óbvio, porque eu tô de costas, eu devia estar do outro lado. Primeira vez. Tá bom. Esse que a Melissa falou, né, do filho que fez os pais escolher a mesa, né? Nossa, quanto que a gente não vê na rua, né? Criança esperneando, que quer as coisas no mercado. É Mas mais faz fácil parte. comprar A do gente fala que, que é dos né? outros, mas ontem eu passei minha prova e falou com a minha pequenininha lá. Ela começou a birrar lá no banco, que ela já vai ficar sem brinquedo. Eu tirei ela, falei, toma, mãe, segura ela, que eu até levei o brinquedo sozinho lá, aqueles carrinhos de shopping, sabe? Vai ficar sem. Olha, Bom dia, são 8 horas e 2 minutos. Estamos no programa Momento Espírita. Aqui quem fala com vocês é a Mariana e estamos num bate-papo, uma conversa muito gostosa. Nós temos 4 convidadas hoje. Maria Inês, a Melissa, a Andressa e a Simone. Nós estávamos conversando sobre respeito, sobre a família, a importância da família para o crescimento espiritual. E nós falamos a missão dos pais, qual é o papel dos pais. E agora eu queria saber, Simone, que você falasse um pouquinho para nós a missão do espírito como filho, que é um outro assunto, né, um outro tema. Esse tema, quando eu comecei no Evangelho a fazer o estudo, particularmente é um tema que eu gostei muito, Mariana. E assim, eu me recordei bastante, e a gente se recorda para a vida toda, da minha mãe, que faz um pouco mais de 3 anos que ela retornou da espiritualidade. E a gente sempre acompanhou ela por tratamentos médicos por mais de 20 anos. E aí a gente, tanto eu quanto a minha irmã, a família, né, a gente se perguntava muito qual que é a nossa missão, qual que é o nosso papel como filho, de estar ali do lado. E aí a gente percebe que em alguns momentos esse papel inverte dependendo da situação, né, dependendo ali das dificuldades. Muitas vezes nós somos mães das nossas mães em algumas situações. E isso me emocionou muito, porque eu me recordo, não é simplesmente, o Evangelho nos fala, não é simplesmente você suprir as necessidades ali básicas, né, dos pais em geral. Você, às vezes os pais passando por necessidades, não é você trazer, principalmente quando já idosos, você trazer os pais para dentro de casa e colocá-los ali no canto, isolados, ou colocar em outro cômodo, né, não fazendo parte ali da casa, da família. Então o Evangelho nos diz muito mais, que você tem que fazer o acolhimento, sim, é uma obrigação como filhos, porque a maior caridade os pais já fizeram por nós, que foi nos aceitar, né? Impedir que qualquer mal nos acontecesse enquanto estávamos ali naquele período da infância. E nos dar a vida, né? Nos dar a vida. Só deu a vida, então. Então, olha quanto a gente já não tem que ser gratos por essa atitude. E a gente também não esquece, a gente não lembra porque nós éramos bebês, mas quantas vezes passamos noites em claro, né, doentes,
Quanto que mãe e pai fica velando? Nós lembramos que nós fizemos para os nossos filhos. Sim, aí eles Quantas noites? ficaram ali do nosso lado, nos ajudando. E por que não fazer o mesmo e fazer mais ainda? Então não é simplesmente a gente suprir ali as necessidades materiais ou momentâneas deles, né? É você fazer mais, é você realmente se doar naquele momento. Principalmente não só no momento que eles estão ali mais ou doentes ou mais necessitados, mas a vida toda a gente tem que fazer isso. Né? Em qualquer momento a gente tem que fazer isso. Só que como ainda a gente está aprendendo, né, a gente se pega mais, principalmente nos momentos que eles estão mais ali, né, deficientes, mais necessitados. Então que seja, mas que você faça o seu melhor. Então é a obediência, né, o respeito, todas essas leis que a gente fala, que a gente fala assim, não, a gente tem que respeitar, tem que auxiliar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão, tolerar, né, ali as suas deficiências, né, as suas falhas. Nós temos que fazer o dobro com os nossos pais e ainda assim nós ficaremos em dívida com eles. Nos 10 mandamentos, entre os 10 mandamentos, qual é um deles? Acho que é o quinto mandamento? É o quarto. Honrai pai e mãe. E o Evangelho diz, Marinês, assim, ó, no item 3 do capítulo 14, ele fala assim, ó, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E ainda assim nós continuaremos em débito com eles. Então, Simone, deixa eu falar uma coisinha, fazer uma colocaçãozinha, uma pergunta que eu estou fazendo para nós. Quando foi escrito o Evangelho, ele foi escrito em 1862, acho que foi, ou outro, não sei, mas bom, metade do século XIX. Não existia todo esse amparo dentro toda essa assistência, todos esses casas de repouso. Sim. Que hoje a gente ouve muitas pessoas dizer, é melhor para a pessoa ter uma casa de repouso, porque vai ser mais amparada, mais cuidada, ter mais gente da idade, vai ser ter mais cuidados do que ficar em casa. O que vocês me respondem sobre isso? Olha, Mariana, desculpa, Inês, eu penso assim, ó, a gente teve o caso da minha mãe, que ela sempre passou por problemas médicos, e nós sempre conseguimos ampará-la. No momento em que a gente não conseguia, a gente pedia ajuda, porque tem que pedir ajuda também. Lógico. A gente tem que ser, assim, humilde e nós temos que conhecer os nossos limites, porque vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais ajudar. Sim. Então, eu acredito assim. Você diz, chame profissionais, é isso? Isso, você chama profissional. Então, lógico que o chamar o profissional não é você simplesmente pegar o idoso e jogá-lo, né? Deixá-lo lá e esquecer, né? Nunca mais jamais voltar. Um profissional vai substituir um filho, Isso, ele vai nos auxiliar. O amor. Exatamente. O carinho. Exatamente. Então, e a retribuição. Isso. Então, perceba, Inês, assim, do meu ponto de vista, se hoje com essa vida que nós temos que trabalhar e nós precisamos da matéria, não tem como falar, a gente precisa trabalhar e a nossa vida é muito corrida de todos, a gente não tem filhos, né? Mas corre do mesmo jeito, não tem como. Então quando você não consegue amparar, vamos dizer, esse idoso, você também não vai deixá-lo lá na casa sozinho. Então se você tem bens, você tem condição, lógico, você chama alguém para ajudá-lo. Se você não tem, tudo bem, coloca numa casa de repouso. Mas perceba que o laço você não pode perder. O que não pode é colocar como desencargo, não é mais a minha responsabilidade. Ou então, olha, eu tenho meus compromissos. Não. É sempre com a consciência seguinte, todo esse amparo que a gente tem, com todo esse amparo tecnológico que a gente tem, felizmente nós evoluímos, graças a Deus. Mas a gente nunca vai substituir nada, nenhum profissional vai substituir o nosso carinho pelos nossos pais, o respeito pelos nossos pais. Isso nunca vai ser substituído. Porque, querendo ou não querendo, vamos nos colocar na situação inversa. Eu gostaria de que meu filho me colocasse aqui e me esquecesse.
solidão é Eu já estou terrível. numa fase bem mais adiantada que vocês. Pode falar. Então eu já posso me colocar, com certeza, numa condição. E posso falar que não era o que eu gosto. Eu sou que nem gato, eu gosto da minha casa, meus cuidados, minhas coisinhas. Já posso me colocar E quer nessa. ser visitada, Quero que venha quer me ser ver, paparicada, quero os ser meus gostam de ser paparicada, paparicado, quero gosto atenção de de mimar. quem que né? não gosta? E a gente, Inês, é como eu falei, nós temos que ser assim, nós temos que aceitar e ser humildes e falar, não, agora é o meu pai, ou minha E não é pra mãe, todo enfim, sempre, né? sim. É um período, né? E é algo assim, esse idoso ele está ficando sozinho, só que está ficando perigoso para ele ficar sozinho em Isso. casa. Aí é outra história. Aí é outra história. Então a gente tem que pensar em tudo. É como eu falei no início, né? Quando a gente é pequenininho, nós temos nossa mãe, nosso pai que zela por nós. Quando eu falo mãe e pai, não só a figura de mãe e pai, porque tem muitos que fazem esse papel na nossa vida. Então, muitos não conhecem o pai e a mãe. Principalmente essas crianças, né, que a gente falou um pouquinho antes, essas crianças adotivas, crianças de coração que estão nos lares. Então, tem anjos. Olha que bênção, que maravilha. Nós temos anjos que cuidam de nós. Então, chega nos momentos que nós precisamos, esses anjos estão ali. Aí, aquele momento que eles não têm mais condição de nos auxiliar, nós temos que o quê? É como se fosse uma retribuição. Então, é o nosso dever retribuir, mas é um dever retribuir com amor. Que é o amor que Jesus nos pede. Ele não pede pra gente honrar pai e mãe, mas honrar o quê? Com carinho, né? É aquela coisa que você faz porque você gosta. Por isso que eu falei que, dependendo do momento da nossa vida, nós nos tornamos mães ou pais dos nossos pais. Sim. Eu mesmo já estou assim, eu não falo. Eu digo, eu sou filha de fulano, eu sou filha da Juliana, sou filha da Fabiana. Eu me refiro assim agora, porque são mais conhecidas elas praticamente no meio da sociedade aí, pela profissão que elas têm, né? Em muitas situações. Ele dizia, eu sou filha, né? Hoje eu sou mãe da fulana. É assim. Sim, e a gente tem muitas famílias que às vezes os pais falharam também, né? Como educadores, porque talvez eles não tiveram esse ensinamento, não souberam passar. Então, como ficam essas crianças? Essas crianças têm que ser gratas da mesma forma. Sim. Por quê? Eles estão ali. Esses pais aceitaram essas crianças, deram a vida por elas. Ah, mas eles não foram pais presentes. Não importa. O maior bem que eles podiam fazer por vocês, eles fizeram. A sua vida. Né? Então, por que a gente não pode tentar transformar, talvez, essa ausência, né? Tentar transformar em amor e ensinar a esses pais o que eles não tiveram. E aí entra um gancho, que aí que vem o gancho da Andressa, que ela vem falar para nós assim, a família como uma escola para o espírito. Né? Olha Jesus, só. no seu evangelho, ele já advertia, né, nas suas reuniões íntimas, na casa de Pedro, onde ele fazia estadia, em meio às suas lições, ele disse a Pedro e a muitos que participavam das reuniões que o berço doméstico, ele é a primeira escola do espírito. Ele é o primeiro templo da alma do espírito. Então a gente considera a família como escola, porque dentro de uma escola, o que a gente tem? A gente tem troca de experiências, né? Não é só o professor que aprende. O aluno aprende, mas ele também, na maioria das vezes, acaba ensinando o professor. Dentro dessa escola, que é a família espiritual acima da família de sangue, porque hoje a família ela não é mais composta de uma forma tradicional. Hoje, quando você olha do lado, você muitas vezes não tem um pai, uma mãe de sangue, irmãos com laços de sangue, mas você tem um tio, você tem uma avó, você tem alguém que o criou. E como minha mãe dizia, né, pai e mãe é aquele que cria, né? E a gente pode pensar nisso. Por que isso acontece? Porque nós estamos vivendo ainda no mundo de expiações e provas. Então, quando a gente faz a nossa programação espiritual para a reencarnação, dentro dela é colocado
todos os nossos compromissos com aqueles que nos cercam. É por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem mais dificuldade familiar do que alegria. A gente tem mais sacrifício do que cooperação entre os familiares. Porque é o cadinho purificador, né? Vai ter Isso que é passar entrando na bem- família como escola do Espírito, que a gente fala assim, que a gente ainda está na criança, pai e mãe. Sim. É. Só que aí a gente aumenta a família, né? Porque aí vem o cônjuge. Sim. Aí vem o cônjuge, Deus vem a Deus. família também do Sim, cônjuge. Então a gente ela acha que replica, a Ela gente replica. acha que casa e vai Só ficar com só nós ele, vai dois. casar com a Não, é a família. família inteira. família Aí tem inteira. a família do trabalho. É. Não, aí. E realmente a gente Vai. caminha para isso, né? Para uma fraternidade universal. Só que para a gente chegar na fraternidade universal, que é a destinação da humanidade, segundo os Espíritos, primeiro a gente tem que formar um indivíduo na coletividade da família, né? A gente tem que lançar um indivíduo na sociedade pautado nos princípios evangélicos, segundo aquilo que Cristo nos ensinou. E eu vejo que, na maioria das vezes, você conversando com as pessoas, hoje falta muito isso. Falta muito a aproximação da família com Deus. Porque quando você tem essa aproximação com Deus, com os princípios evangélicos, o resto todo vem junto. Vem junto. Você consegue ensinar o respeito ao próximo, você consegue ensinar o respeito ao meio ambiente, você consegue passar para o filho critérios dentro de uma escola, dentro de uma educação, onde você não vai ferir, não vai ofender, não vai agredir. Tudo isso vem quando a gente está próximo de Deus. Vocês podem observar, quando a família ela é desestruturada, o que mais falta no desestruturamento de um lar? O amor e a A aproximação aproximação com de Deus, ali quando aproximação com Deus. eu posso um parezinho, né? O que você falou, nessa colocação que você pôs, nós estamos trabalhando aquela palavra dos talentos. Sim. O talento, qual é a missão maior, qual é o talento maior que um ser tem e recebe se não são os filhos? É devolvê-los para a espiritualidade, multiplicando as suas virtudes. Isso. E a gente não pode esquecer que um dos maiores princípios que rege o ambiente doméstico é a solidariedade. A solidariedade. Porque a solidariedade, ela está presente no universo. Os sistemas solares são solidários entre eles, as constelações são solidárias entre elas, e dentro da família isso é mais evidente. Porque todos nós dependemos daqueles que vêm antes para nos receber, nos aconselhar e nos educar. E assim sucessivamente. Então, querendo ou não, ninguém vai poder bater no peito e dizer, eu consegui tudo sozinho na minha vida. Isso é Eu me uma coisa formei que a gente ouve sozinho. muito. Não, né? Nós dependemos de uma mãe para gerar o filho, independente de qual foi usado o meio para isso. Inclusive a mãe que te educou para você conseguir as Sim. coisas sozinho, entre aspas. Sim. Nós precisamos do professor para ensinar, Instruiu pra isso. né? Então, independente dos nossos compromissos, a mensagem que deve, acredito eu, ficar gravada a todos que estão ouvindo em relação à família, é que passamos a amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a maior mensagem, eu acredito, que Jesus gostaria que nós colocássemos em prática todos os dias. E assim, eu gostaria de acrescentar que às vezes nós auxiliamos, né, nossos pais, avós, enfim, aqueles que estão próximos de nós, e a gente às vezes se sente, né, nossa, eu ajudei, se sente aquele ego dentro de Sim. nós, né, porque nós somos... Eu estou cuidando, eu tô depende cuidando, de mim. eu tô Se fazendo, não fosse eu, não seria ninguém. eu tô ajudando, então isso é totalmente errado. Porque sim, nós estamos fazendo o nosso papel, mas é a nossa obrigação, né? Nós temos o dever para com eles, só que nós recebemos mais do que nós doamos. Né? Os Dentro disso, benefícios. dentro disso, você está falando, Simone,
existe o que os espíritos nos alertam sobre a ingratidão. Sim. A Porque ingratidão dos filhos. a ingratidão dos filhos, Não é Marinês, evangelho. ela nada mais é do que uma punição aos pais que não educou os filhos. Eu tenho uma passagem que eu ouvi do Rossandro, psiquiatra, psicólogo, ele diz assim: muitas e muitas vezes a arrogância com que você é tratado foi o que você deixou acontecer durante a tua vida como pai e mãe. Ele diz: você tem que cortar, como ela falou, corta as raízes. Por quê? Nesse mundo moderno que nós vivemos, voltamos, nós somos dos filhos, né? As mães, os pais de hoje, quando o Evangelho, o Livro dos Espíritos foram escritos, era metade do século XIX. As mães não trabalhavam. Hoje as mães batalham para trazer ajuda econômica no lar. Sim, precisa. Então, além de precisa, é o mundo. E além disso, elas carregam com elas a culpa ainda. Porque da falta da presença com os filhos. E para cobrir essa falta da presença física, de atenção, cobre esses filhos de presentes, matéria. Que quantas e quantas vezes você olha que ele pega e joga lá. Não é bem aquilo que ele quer um não, ele quer uma atenção, ele quer, mas nessa correria do mundo, na melhor das intenções, porque é com amor que os pais fazem isso, é com amor, a gente acaba carregando essa culpa ainda. Olha como está complicado hoje para a mãe, principalmente mais para a mulher, no sentido, vamos dizer, da cultura que nós vivemos. Que a mulher hoje, ela triplicou a sua responsabilidade. E eu volto no exemplo, né? Você fala de sermos o exemplo. Eu tenho que prestar muita atenção com a forma que eu trato meus pais, porque meus filhos estão vendo, é a forma que eu vou ser tratado. Eles vão me tratar da mesma forma que eu estou tratando meus pais. Porque os filhos são futuros pais, né? Então, Né? olha o exemplo que eu estou dando, né? Então, o que eu quero para minha vida também, né? Como Isso eu é vou ser verdade, tratado. o exemplo arrasta, né? Essa tão procurada paz que nós buscamos, Jesus também já nos alertava, dizendo o seguinte: a paz do mundo, ela começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se queremos realmente encontrar a paz na coletividade, na humanidade, primeiro a gente tem que exercê-la dentro de casa. E eu gostaria de encerrar a minha parte, pelo menos, com uma pergunta para vocês poderem me ajudar a reflexionar sobre ela, uma pergunta de Jesus. E ele pergunta assim: se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Exatamente. Essa é uma boa pergunta. Tanto que, assim, quando a gente vive um lar harmonioso, o que a gente fala? Vou voltar para minha casa, para o meu aconchego, vou voltar para os meus Filho pródigo. para os meus Sim, queridos. A gente retorna com a paz. Mas quando a gente não tem essa paz no lar, onde a gente vai ter essa fuga? Fora de casa. A E gente muitas busca vezes no exterior. fora de casa pode ter pessoas que nos acolhem, sim, porque também existe, nossos laços também não são consanguíneos, existem os familiares, que você falou de trabalho, tem os amigos, tudo. Mas é aquela história, nada substitui o nosso lar. Eles são temporários, eles não são eternos. É aquele momento de fuga que a gente O mundo não vai ser tão generoso como nossos Exato. pais. Ah, Ele não é é. tão generoso como os O nossos mundo não é tão generoso como a família. Não, se É eu não família. ouvir o não da minha mãe, né, dos meus pais agora, eu vou ouvir do mundo, Do que mundo vai ser depois. pior ainda. Isso. Vai ser de uma maneira que a gente não vai gostar. Não, que o não da mãe, por mais dolorido, até que seja naquele tapinha, que seja, é com amor. Isso. Né? Mas o Do não mundo que o não vai mundo ser. dá é um não feroz. E muitas é o vezes mundo é a da mãe maior feroz. lição para o espírito, né? Muitas vezes o espírito rebelado com o que o pai e a mãe está passando, ela vai aprender isso na prática do dia a dia. Muitas vezes o espírito ele precisa sair para o mundo para realmente observar que o pai e a mãe tinham razão. E uma vez eu vi na parede de um consultório pediátrico uma frase que eu acho, ela é muito assim, que a gente devia colocar no quarto dos filhos.
que ela diz assim, você deve dar à criança asas e raiz. São duas coisas importantes. Asas, porque ela vai ir para o mundo, mas as raízes pautadas nos princípios. Nos valores. Se ela tiver família. raízes, ela vai para o mundo. Ela Mas tem ela asa, volta. mas Sim. ela volta. Ela volta. Ela volta. E ela Porque vai, como- ela vai constituída de uma forma que ela não vai acarretar mais Só velhos, vai ter né? uma bagagem. Prejudicando. E que é uma dificuldade mesmo, principalmente quando a gente fala do período da adolescência, que é o mais difícil, que é o momento que o espírito parte, começa a conhecer o mundo, Sim. e o mundo oferece tantas distrações. Esse mundo a gente vem com um plano reencarnatório, a gente se distrai muito fácil aqui. Viu, Mariana? Só vou falar uma coisinha. Mas é nos primeiros anos de infância que nós formamos caráter da pessoa, do indivíduo, para a vida toda. Então, É sete, tanto né? que na questão 383 do Livro dos Espíritos diz: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Exato. Aqueles que estão encarregados. Ou seja, mesmo trazendo uma bagagem onde o espírito Ele tem necessita. muitos débitos a resgatar, a gente tem a condição de fazer uma redução desses débitos e acrescentar virtudes que ele ainda não tem. Isso tudo no período da infância. Isso tudo no período da Para quando infância. sair na adolescência, Sim. que dá aquela ebulição, você já tem essa bagagem, você tem a raiz, você tem E tudo. como a Marina Tem a asa, falou, mas tem a raiz. Tem a muitas asa, tem a raiz. vezes não é através da fala que você consegue isso, mas sim através do exemplo. Através do exemplo. Eu vivi uma situação que o meu filho, dentro de casa, no quarto, mandava mensagem no WhatsApp para mim na cozinha. Eu ficava louca da vida. Ficava lá, adolescente, ficava louca da vida. Aí eu comecei a mudar algumas coisas, sabe? Tirei o WhatsApp, comecei a mudar alguns hábitos para ver se ele via que, né, realmente a gente precisava do contato, né? Percebeu-se hoje que esse meio de comunicação é maravilhoso. Tem coisa, uma evolução maravilhosa. Só que o que acontece? Você, às vezes, não ouve a voz da pessoa, porque ele só vai te mandar escrito, não é? Ou Às vezes mensagem. nem áudio, manda. Às vezes nem áudio manda. Porque tem Não, vergonha não de é pedir, isso. de Você falar. quer, às vezes, conversar, dar um tempinho, um bom Sim. dia falando. Então, é o que você está dizendo. É o tempo moderno. Mas é que o ser humano também se acomoda muito fácil. Demais. Porque antigamente se visitava os Nossa. parentes, né? Antigamente, né? Não sei se era algo que se visitava, porque não tinha WhatsApp hoje. Hoje E a gente se acomoda. O Que é o que pessoal sai acontece. correndo, né? Quando fala que vai visitar, né? Arruma compromisso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, que nem hoje, nós temos as casas de repouso, que nós comemos, às vezes, muitas vezes se acomoda. Ah, meu pai e minha mãe tá bem tratado lá, e a gente acaba esquecendo. Ah, tem as escolinhas, tem não sei o quê, então a gente esquece. Então a gente tem que tomar cuidado para não nos acomodarmos. A tecnologia, ela é ótima, ela é bem-vinda, facilita muito, mas não nos acomodarmos com a tecnologia, com os avanços, com todas as facilidades que esse mundo moderno tem. Esse é o nosso maior desafio. A gente tem que entender que é um auxílio. É um auxílio, Mesmo exatamente. porque Ele não substitui. esse Mas como o ser humano esquecimento, é né? do 8 para 80, Não conhece o 40? quase 40, Ou 44 porque é matemático? A gente só tem que lembrar que esse esquecimento, ele muitas vezes, ele não precisa de uma distância. Ele acontece dentro do mesmo sim. espaço. Com certeza. Meninas, Já Na deu. hora. deu a hora, meninas. 8 horas e 29 minutos. Vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Emissora da Barra, a gente agradece muito a audiência de vocês. Vocês que estão acompanhando no Facebook, a gente agradece. Querem dar um tchau? O meu tchau, o meu bom dia a todos, muita paz durante a semana e toda a encarnação. Que bom. Eu também agradeci muito esse momento, principalmente estar na presença de vocês, que são como ser filhas minhas, aprendi muito. E aqueles que nos ouviram também, que tenham servido para eles com algum exemplo, né, abrir alguma mente e poder colocar em prática. Um bom dia a todos. Sim, eu também adorei. Adorei estar aqui com vocês. Um ótimo dia, um ótimo sábado a todos.
Obrigada, gostei muito, adorei, conheci pessoas novas, gente novas, que o Espiritismo nos colocam, né, no caminho, que, sim, que a paz esteja com todos e que realmente esse assunto ele não se esgota aqui, né, ele continua aqui, é para nossa reflexão realmente, isso daqui é só uma pontinha. Vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. É uma pontinha. Logo vamos ficar sabendo da parte 2, né? Sim, Vamos ser voltaremos. convidados. E eu agradeço também a todos vocês, agradeço também todas pela presença, a gente agradece. E que todos vocês tenham muita paz, muita luz. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.